Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Jefferson. Quero convidar você a refletir junto comigo o Evangelho desta quinta-feira, dia 5 de outubro. Hoje a igreja celebra a memória de São Benedito. O Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 10, versículos do 1 ao 12. Grande é a messe, mas poucos são os operários. Rogai ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Ide, eis que vos envio como cordeiros entre lobos. Não leveis bolsa, nem mochila, nem calçado, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em toda casa em que entrardes, dizei primeiro, paz a esta casa. Se ali houver algum homem pacífico, repousará sobre ele a vossa paz. Mas se não houver, ela tornará para vós. Permanecei na mesma casa, comei e bebei do que eles tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Não andeis de casa em casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, Jesus escolhe um grupo de 72 discípulos para enviá-los a pregar. Eles representam o número das nações conhecidas na época. Sua tarefa é preparar o caminho de Jesus e dar testemunho dele como missão permanente da igreja. Além de nada levar pelo caminho, não devem saudar ninguém, pois a missão é urgente. As dificuldades são constantes e a expressão cordeiros entre lobos significa a presença do discípulo fiel no meio de um mundo hostil. Participar da missão de Jesus é seguir seus passos, que é o chamado que é feito a cada um de nós todos os dias, né? Ser cristão significa seguir os passos de Jesus, ser um outro Cristo. Ser um outro Cristo na vida de nossos irmãos todos os dias. É assim que você tem vivido sua fé? É assim que você tem vivido o seu cristianismo, né? E ser um outro Cristo na vida de todos, viu? Não é daqueles que você gosta, que você ama, é senão principalmente daqueles que não nos querem bem, né? Do que nos odeiam, que nos tratam mal, senão principalmente a esses. Hoje a igreja celebra a memória de São Benedito, cultuado inicialmente no Brasil pelos escravos negros por causa da cor de sua pele e de sua origem, era filho de africanos e negro. Passou a ser amado por toda a população como exemplo da humildade e da pobreza. Esse fato também lhe valeu o apelido que tinha em vida, o Mouro. Tal adjetivo em italiano é usado para todas as pessoas de pele escura e não apenas para os procedentes do Oriente. Já entre nós, ele é chamado de São Benedito, o Negro, ou apenas o Santo Negro. Há tanta identificação com a cristandade brasileira que até sua comemoração tem uma data só nossa. Embora em todo o mundo sua festa seja celebrada em 4 de abril, data de sua morte, no Brasil ela é celebrada desde 1983, em 5 de outubro, por uma especial deferência canônica concedida à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Benedito Manasseri nasceu no ano 1526, na pequena aldeia de São Fratello, em Messina, na ilha da Sicília, na Itália. Era filho de africanos escravos vendidos na ilha. O seu pai, Cristóforo, herdou o nome de seu patrão e tinha se casado com sua mãe, Diana Lancari. O casamento foi um sacramento cristão, pois eram católicos fervorosos, considerados pela família à qual pertenciam. Quando o primogênito Benedito nasceu, foram alforriados junto com a criança, que recebeu o sobrenome dos Manasseri, seus padrinhos de batismo. Cresceu pastoreando rebanhos nas montanhas da ilha e desde pequeno demonstrava tanto apego a Deus e à religião que os amigos, brincando, profetizavam: nosso Santo Mouro. Aos 21 anos de idade, ingressou entre os eremitas da Irmandade de São Francisco de Assis, fundada por Jerônimo Lanza, sob a regra franciscana, em Palermo, capital da Sicília. E tornou-se um religioso exemplar, primando pelo espírito de oração,
pela humildade, pela obediência e pela alegria numa vida de extrema penitência. Na Irmandade exercia a função de simples cozinheiro, era apenas um irmão leigo e analfabeto, mas a sabedoria e o discernimento que demonstrava fizeram com que os superiores o nomeassem mestre de noviços e mais tarde foi eleito o superior daquele convento. Mas quando o fundador faleceu, em 1562, o Papa Paulo IV extinguiu a Irmandade, ordenando que todos os integrantes se juntassem à verdadeira Ordem de São Francisco de Assis, pois não queria os eremitas pulverizados em irmandades sob o mesmo nome. Todos obedeceram, até Benedito, que sem pestanejar escolheu o convento de Santa Maria de Jesus, também em Palermo, onde viveu o restante de sua vida. Ali exerceu igualmente as funções mais humildes, como faxineiro e depois cozinheiro. Eram muitos príncipes, nobres, sacerdotes, teólogos e leigos, enfim, ricos e pobres. Todos se dirigiam a ele em busca de conselhos e de orientação espiritual segura. Ele foi canonizado em 1807 pelo Papa Pio VII e seu culto se espalhou pelos 4 cantos do planeta. Em 1652 já era o santo padroeiro de Palermo. Mais tarde foi aclamado o santo padroeiro de toda a população afro-americana, mas especialmente dos cozinheiros e profissionais da nutrição. Ao ouvirmos esta mensagem do Evangelho e celebrarmos o dia de São Benedito, que viveu num tempo de escravidão, de discriminação e preconceito, e que nunca se opôs em viver e cumprir as funções mais simples, e se tornou santo. Isso sirva de exemplo para nós, que muitas vezes Deus nos permite viver a simplicidade ou nos permite a humilhação, a dificuldade, para nós alcançarmos algo muito maior no futuro. Deus tem sempre um propósito para nós e que aprendamos a jamais questionar os desígnios de Deus, a vontade de Deus, ainda que em algum momento não entendamos, apenas tenhamos fé, creiamos em Deus, pois Ele sempre tem o melhor para nós. A vida de São Benedito, que sofreu tanto, de modo especial por causa, nesse tempo de escravidão, seja para nós um exemplo de perseverança, fidelidade a Deus, para que nós também possamos caminhar fazendo a vontade do Senhor e, sem medo algum, assumir a missão a qual o Senhor nos chama a viver, desempenhar todos os dias. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.